pessoal, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, dependendo do lugar que você está assistindo. Eu sou a professora Edneia Viriato, professora de redação. Vamos daqui para frente ter aulas de redação e acompanhar um pouquinho sobre o desenrolar disso que às vezes tira o sono do candidato, o sono do aluno que vai fazer Enem ou vestibulares federais e estaduais. Tá bem? Então vamos lá, você agora já me conhece, professora Edneia Viriato. Hoje eu trouxe esse ponto aqui, que são as 5 maneiras básicas de iniciar a redação, que é um pouquinho do bicho-papão de muito candidato. Como que eu vou iniciar a minha redação? Eu até tenho ideias, eu falo bem, eu falo bastante, eu escrevo muito, eu leio muito, mas na hora de colocar no papel, aí vem o problema, aí dá o branco, o famoso branco. Então vamos lá? Pessoal, se for surgindo dúvidas quanto ao seu formato, tá? Quanto a sua forma de escrever a introdução, você pode ir perguntando. O que é a introdução? A introdução, você vai situar o teu texto. Geralmente eu tenho lá uma dissertação argumentativa em 30 linhas, que o meu Enem vai pedir, que o meu vestibular vai pedir. E você, daquela parte ali introdutória, o início da tua redação, você precisa situar o seu leitor, contextualizar a situação, tá bem? De uso sobre o tema, ok? Do que exatamente o meu texto vai falar? Eu preciso contextualizar o tema, eu preciso deixar claro para o meu examinador, e abrindo parênteses aqui, é você que precisa se deixar entender e não o examinador fazer um esforço para compreender o que você escreveu, daí a importância tanto da boa escrita quanto da letra legível, ok? Então, ali naquele momento da introdução é que você deixa claro para o seu examinador o que exatamente você quer dissertar sobre o tema e o que exatamente você vai defender no seu tema, que é a nossa famosa tese, ok? Então, vamos lá. Primeira partezinha, eu vou tratando aqui, eu trouxe alguns temas, hoje é específico Enem, então eu vou tratando alguns temas do Enem e mostrando para você, através desses temas, como você pode iniciar a tua redação, tá bem? Se aparecer dúvida, você pode perguntar, a gente vai aqui tentando interagir e retirar as suas dúvidas, certo? Então vamos aqui, pessoal, estou chegando agora, então vamos aqui, paciência, paciência com a prof, paciência com a prof. Pronto, aqui. Primeira forma, primeira maneira básica que eu trouxe para você entender é fazendo uma pergunta sobre o tema, levantando questionamento sobre o seu tema de redação. Como exemplo, eu trouxe o tema Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Eu não sei se alguns de vocês chegaram a realizar esse Enem, mas 2015... esse foi o tema, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Usando uma palavra do tema da redação, aí a gente vai aqui para a palavra, né, persistência. Deixa eu ver se a prof consegue aqui, eu quero treinar esse negocinho. Se a prof consegue fazer isso. A persistência, essa aqui é a palavrinha, olha. Essa aqui é a palavrinha. Pronto, persistência. Usando uma palavra do tema da redação, poderíamos formular a seguinte pergunta: por que a violência contra a mulher é algo que ainda persiste em nossa sociedade? Professora, eu posso começar com uma pergunta? Pode começar com uma pergunta. Você pode, inclusive, levar essa pergunta como a tua tese, colocar lá na tua linha, na última linha da tua introdução, como se fosse a tua tese, ok? Então, usando uma palavra do tema da redação, poderíamos formular essa pergunta: por que a violência contra a mulher é algo que ainda persiste na nossa sociedade? Lembrando que temas do Enem são elaborados em cima de uma problemática social, em cima de uma polêmica, em cima de algo que ainda não foi resolvido, ok? Algo que gera um problema em sociedade. Então, geralmente, se você observar os últimos temas de Enem, você vai observar que ele atinge ali a população, a sociedade de alguma forma. Professora, mas às vezes tem temas que não são nada a ver. Se você for bem olhar, tem a ver sim, certo? Então, a sociedade vai sentir de alguma maneira essa problemática e aí
Você, candidato do Enem, é que vai tentar resolver isso através da tua dissertação. Professor, mas vai solucionar tudo? Não, gente. É porque a banca quer saber como você pensa com relação àquela problemática, tá bem? Se você é um candidato preparado, se você é alguém que de fato quer a tua faculdade, se você vai fazer diferença, é isso que você quer saber. Então, a primeira forma de iniciar, de começar, uma das maneiras, seria fazendo uma pergunta. Eu vou lá, percebo o meu tema, então formulo a minha pergunta em cima disso. Por que a violência contra a mulher é algo que ainda persiste no Brasil? Quais seriam as possibilidades, então, tá? Possíveis respostas. Quais possíveis respostas eu posso dar para aquela minha pergunta que eu fiz de início do meu texto ou ali formulando a minha tese? A persistência continua por uma questão cultural de valores e papéis sociais historicamente construídos. Mulher faz isso, homem faz isso. Isso são coisas para mulher, isso são coisas para homem. Isso é trabalho de mulher, isso é trabalho de homem. Isso são papéis, então, socialmente, socio-historicamente construídos. Isso dá a entender também, levando para o contexto de relacionamento ou de convivência social, que a mulher é sempre menos, que a mulher está sempre num papel de subserviência. Ok? Então, por isso que ainda se persiste, porque infelizmente se percebe o outro como menor, se percebe o gênero como menor, ok? A outra forma de responder seria: a violência contra a mulher persiste porque de muitas maneiras ocorre de muitas maneiras e não é percebida. Você sabe que não existe só a violência física, não é só uma característica de violência contra a mulher, a violência física. Nós temos ali a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência simbólica e tantas outras formas sutis de violência que afetam uma palavra, uma agressão verbal, palavras que vão agredir a mente e o comportamento dessa mulher, que também são formas de violência, tá? Então, por isso que a violência, você já está respondendo a tua pergunta lá do início. Por que ela persiste? Ela persiste porque ela acontece de muitas maneiras e essas formas não são percebidas, elas são sutis. Aí você exemplifica. Como exemplo, temos a violência psicológica, que não deixa marca física alguma, mas que afeta a mulher na sua mente, seu comportamento, na sua autoestima. Ok? Então, uma das possíveis respostas, aqui também homens e mulheres não são educados de forma familiar e social para combater tal violência. Senhores, quando nós estamos pensando na nossa redação, a gente não vai pensar na nossa redação somente por aquele esquema ali automatizado de introdução, desenvolvimento, conclusão. Quando se escreve observando a sua realidade, que fica muito mais fácil para você dissertar. Quando você consegue um candidato que percebe a tua realidade, que sabe dissertar sobre aquilo que você percebeu, ok? Então, nesse terceiro ponto aqui, homens e mulheres não são educados de forma familiar e social para combater tal violência. Você acha que o machismo é um problema social que atinge só os homens, que só os homens praticam? Não, o machismo também ocorre, é praticado pelas mulheres. O machismo não é uma questão de gênero, de prática de gênero. O machismo ele é um comportamento com relação ao gênero feminino. E muitas mulheres também acabam agredindo outras, não sendo parceiras, não compreendendo, não praticando ali uma sororidade, como nós chamamos, não compreendendo a outra, não tendo empatia pelo gênero, ok? Então, homens e mulheres não são educados de forma familiar e social para combater tal violência, por isso que ela persiste ainda, por isso que nós ainda temos essa problemática todinha. Professora, mas eu não gosto da fulana. Se você não gosta da fulana, deixa ela quietinha lá no canto dela, você fica aqui no seu cantinho. Olha lá, resolução de problema. Lembra? O Enem tem essa característica e lá na tua conclusão que a gente vai chegar lá. Se preocupa não. A estrutura sócio-histórica do país é um dos fatores de persistência dessa violência, como o patriarcado, entre outros pensamentos que contribuem
para a continuidade histórica de agressão. O que é o patriarcado? Foi a forma estabelecida, e a gente tem uma questão histórica, né? A chegada dos portugueses aqui, depois outro evento que é a chegada da família real no Brasil, que estabelece mais ainda esse patriarcado, que os homens é que comandam e que existe uma ordem discursiva familiar em que o homem comanda, a mulher é subserviente, né, submissa, vem os filhos, outros papéis sociais estabelecidos. E isso, sócio-historicamente, olha lá, continuidade histórica de agressão, a gente acaba sentindo de toda essa historicidade. Professora, mas já faz tanto tempo. Mas se o discurso não é interrompido, se a forma, se o comportamento, se nada é refeito e a gente continua ali repetindo o mesmo discurso, repetindo o mesmo comportamento, de nada adianta, tá bom? Isso acontece com relação a preconceitos de todo tipo, preconceito de toda maneira, violência de toda forma. Se alguém não interrompe, se o comportamento não é mudado, ainda persiste, ele ainda vai continuar, certo? Pessoal, dúvidas aqui na nossa primeira possibilidade? Tudo bem? Nossa primeira possibilidade foi em forma de pergunta. Você pode escolher lá, vai lá no tema. Opa, aqui eu posso formular uma pergunta. Por que persiste? Tá vendo? Funcionou para esse tipo de tema. A gente tem outras possibilidades de formular também a sua introdução. Ok? Então, essas podem ser as possíveis respostas. E aqui a gente já está tratando um pouquinho sobre o teu desenvolvimento. Mas a gente vai com calma, tá? Só vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá. Opa, aqui, prof. Aqui. A segunda forma é usando dados estatísticos. Aí eu trouxe agora, pessoal, o tema do Enem 2017, caminhos. Opa, prof, cadê, prof? Aqui, caminhos. Eita, a professora está apanhando, vamos lá. Caminhos para a educação de surdos no Brasil. Pessoal, esse tema aqui do Enem 2017, ele pegou muita gente de calças curtas, como a gente costumava falar, né? Como existe uma popularidade desse provérbio. Por quê? Nem todo mundo estava preparado para esse tipo de tema. Tá vendo? Então, espere qualquer coisa como o tema do Enem, desde que esteja relacionado com a sociedade ou uma problemática que envolve a sociedade. Caminhos para a educação de surdos no Brasil. Gente, poucas pessoas conseguiram fazer uma boa redação do Enem 2017 exatamente porque não tinham nenhuma convivência com essa realidade. Não sabia nem que tinha que existir uma educação para surdos, não sabia nem o que era Libras, pensava que todo e qualquer surdo era igual aqui na China, nos Estados Unidos, na Espanha. Todos os surdos eram iguais. E não é assim. São indivíduos com características próprias que vivem dentro dos seus contextos de língua para surdos. Qual é a língua de surdos no Brasil? A Libras, língua brasileira de sinais. Qual é a língua dos Estados Unidos para surdo? Língua americana de sinais. E assim sucessivamente, seus países. Todos os surdos possuem a sua língua própria, não é assim, a Libras é universal, os surdos são universais, certo? Então, caminhos para a educação de surdos no Brasil. Primeira coisa, interpretar bem o meu tema. Interpretar bem o meu tema. O tema pede possibilidades, caminhos, formas diversas. Se existe mais de uma possibilidade, você escolhe uma e disserta sobre ela. Aqui eu quero falar um pouquinho, pessoal, sobre textos motivadores. Olha, aproveitando o gancho aqui, textos motivadores. O que são os textos motivadores? Quem já fez o Enem sabe que lá na tua folha de redação, logo de início, quando tem todas as instruções para você, onde você descobre o tema da redação, vem lá alguns textos que são chamados textos motivadores, textos que vão te auxiliar, te amparar quanto aquilo ali. Professora, é para usar todas aquelas informações? Não. Os textos motivadores, eles estão ali para que você encontre aspectos diferenciados para a tua dissertação. Por exemplo, para esse Enem aqui,
Os textos motivadores estavam voltados para a lei que ampara a Libras, se eu não me engano, a lei que ampara Libras como a segunda língua oficial do Brasil, surdos que já são formados, pós-graduados, mas que não têm oportunidade de entrar no mercado de trabalho. É uma falta de conhecimento também que se tem com relação aos surdos e à língua brasileira de sinais, tá? Então, os textos motivadores estão ali para você encontrar um aspecto e dissertar sobre ele. Não precisa pegar todas aquelas informações, por isso que eles vêm ali em formato de gráfico, de música, de poema, de texto dissertativo, um trecho, uma citação, um trecho de lei. Eles estão ali para auxiliar você com relação ao seu texto. Não precisa, porque cada um deles vai ter um aspecto. Olha só, eu vou ter lá aspectos aqui relacionados a esse tema, que vão falar da falta de oportunidade para surdos, mesmo que graduados ou pós-graduados, e eu vou ter aqui relacionado a Libras, o conhecimento da Libras, a língua brasileira de sinais, ok? Então, o que tem uma coisa a ver com a outra? Todos eles estão para o mesmo ponto, para o mesmo tema. Se você sabe exatamente escolher qual aspecto você tem ali naquele texto motivador, você vai recortar o teu texto, né, a tua redação ali, e quanto mais recorte você dá, melhor para escrever. Lembra que você só tem 30 linhas. Então vamos ver as possibilidades, pessoal? Vamos ver as possibilidades que nós temos aqui para escrever? Opa. Usando dados estatísticos. Aqui, muito cuidado para quando você encontrar esses dados assim em forma de porcentagem, eles estão lá no teu texto motivador, tá bom? Se ele está lá no teu texto motivador, você vai fazer uma referência a esse texto. Não cópia, não faça cópia. A cópia, se a banca percebe lá, lógico que ela já sabe do tema, ela já entendeu como é que funciona, e a tua correção vai ser feita e se percebe que tem lá cópia na cara de pau do teu texto motivador. O que vai acontecer? Vai zerar a tua redação ou vai ser retirado aquele trecho. As linhas que você copiou serão desconsideradas, isso vai diminuir muito a tua quantidade de linha, ok? Então vamos aqui, usando dados estatísticos para esse tema, quais são as possibilidades de escrita? No Brasil, cerca de 15% da população é considerada surda. Dessa porcentagem, 2% são surdos oralizados, ou seja, surdos que entraram no processo de vocalização, tá? Fazem tratamento para entrar no processo de vocalização, tá bem? Então, só coloquei como exemplo aqui. Aí nós temos aqui dados estatísticos. Ei, prof, dados estatísticos. O que eu fiz? Eita, a professora está perdida. Agora. Aqui eu tenho dados estatísticos. Paciência, tá, gente? Com a prof está aprendendo. Dados estatísticos. Professora, mas eu não tenho exatamente, não sei exatamente, assim, nunca li, não sei qual é a porcentagem. Tem possibilidade ainda de escrever como dados estatísticos? Tem. Eu trouxe aqui alguns termos que vão dar a entender que é dado estatístico, tá, gente? A grande maioria da população, olha, esse termo aqui, a grande maioria, dá a compreender também isso. Outro, aumentou o número de pessoas surdas. Então, isso aqui dá a compreender que você quer tratar dentro do seu texto sobre questões estatísticas. Então, vamos voltar? No Brasil, cerca de 15% da população é considerada surda. Dessa porcentagem, 12% são surdos oralizados, ou seja, surdos que entraram em processo de vocalização. Outra forma, usando dados estatísticos, a grande maioria da população brasileira não tem conhecimento sobre a língua de sinais, a Libras, o que dificulta ainda mais a convivência e tal. E aí você vai estabelecendo aqui a sua forma de pensar. Terceiro ponto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é importante porque eu estou relacionando aqui uma questão de censo, tá bom? Estou relacionando uma questão de censo e quem é o órgão responsável por isso no Brasil? O IBGE.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constatou que no ano 2010 aumentou o número de pessoas surdas cursando o nível superior. Esse número reflete, você vai colocar a oportunidade que os surdos estão tendo com relação à formação acadêmica. Tá? Então, 3 formas de você usar dados estatísticos que você consegue também elencar, tirando aqui a numeração de porcentagens com esses termos. Ok?